Olá, tudo bem? Sou Solange Sanches e vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida cristã, né? A vida mesmo cotidiana, o que acontece. Muitas vezes a gente lê na palavra as coisas e acha assim, nossa, lá com Pedro, com Paulo aconteceu, hoje não acontece mais. E não é verdade. E algumas coisas e os testemunhos deles, as coisas como aconteceram, nos leva a nos posicionar, né, diante das circunstâncias. A gente encontra lá em Mateus 26, né, quando Jesus avisa Pedro, fala: Pedro, você, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Imagina que eu e você e Pedro vamos acreditar que a gente daqui a pouco vai estar negando Jesus, né? E Pedro falou igual a gente faz hoje, imagina, eu não, né? Aí, que a gente vai ler no verso 75, né, de Mateus 26, depois que Pedro negou as 3 vezes, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Essa foi a postura de Pedro. Quando ele viu, ele já tinha falado, já tinha negado e já tinha feito aquilo que Jesus havia dito. Outra situação que a gente tem é de Judas. Judas traiu Jesus, né? Há algumas horas atrás, antes do fato, ele também, né, se posicionou como: não, eu nunca negaria, nunca trairia Jesus. E aconteceu. As circunstâncias se apertaram, né? Em Mateus 27, 3 e 4. Então, Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. A forma que Judas encarou a traição que Jesus havia dito para ele que aconteceria, ele voltou e queria fazer, ele se arrependeu, né? E voltou trazendo o dinheiro que ele havia ganho dos soldados, né? Para trair Jesus. Ele trouxe o dinheiro e quis entregar no templo. E eles falaram assim, dizendo: pequei, Judas falou, né? Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, lhe disseram: que nos importa? Isso é contigo. A forma como Pedro e como Judas manifestam o seu arrependimento são importantes para a gente analisar e saber a consequência dos nossos atos. São severas, há consequências. Veja bem, para que a redenção do nosso pecado acontecesse, Jesus precisava ir para a cruz. Então ele não foi para a cruz por causa de Judas ou de Pedro. Ele não foi por causa deles especificamente, foi por causa de nós todos. Então, acontece que o que nós temos que aprender aqui, refletir. Pedro, quando percebeu que ele realmente era frágil, fraco, pecador, ele chorou amargamente, ele teve uma manifestação de arrependimento. E depois lá em Atos 1, a gente começa a ver que Pedro se levantou, ele reconheceu, chorou, sofreu o pecado dele, mas ele se levantou, ele entendeu que tudo precisava acontecer para que a palavra de Deus, aquilo que os profetas haviam falado sobre Jesus, para que tudo aquilo acontecesse. E infelizmente ele também passou a ser um daqueles que negou a Jesus, né? Mas ele se arrependeu, ele se posicionou e ele encarou, ele entendeu o perdão de Deus, ele se perdoou. E aí ele começa a se levantar depois que Jesus ascendeu aos céus e foi pregar a palavra, né? E foi cumprir o ministério que Deus havia deixado para que nós
dessemos sequência. O que aconteceu com Judas? Judas entrou num desespero tão grande, muitas vezes nós também entramos, né? E Judas ficou cego. Ele poderia ter entendido a misericórdia de Deus, o amor de Jesus por ele. Ele também podia ter percebido que tudo tinha que acontecer para que as coisas se cumprissem na vida de Jesus. Mas ele se desesperou, diz a palavra em Atos 1, que Judas se precipitou. Ele se antecipou em vários momentos, desde que ele traiu Jesus, né? Ele entrou em desespero. Primeiro ele foi lá no templo e quis dar em dinheiro para receber perdão. Talvez ele pensou, acho que o perdão, eu vou devolver o dinheiro que eu ganhei. Não, o perdão de Deus não tem nada a ver com dinheiro, com dízimo, com oferta. A redenção do pecado está no reconhecimento, no arrependimento e no posicionamento que nós temos com Cristo. O que aconteceu com Judas? Ele jogou no templo as moedas, né? E ele deu cabo à vida dele, o desespero. É isso que acontece quando nós não entendemos a redenção do nosso pecado. O arrependimento, ele não traz morte. O que traz morte, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Que o salário do pecado é a morte. Então as pessoas estão caminhando para a morte, estão sofrendo profundamente, e foi o que aconteceu com Judas, porque ele carregou o jugo do pecado, né? Ah, ele se arrependeu? Aham, mas ele não saiu do lugar onde ele estava, que é o jugo do pecado, para reconhecer a redenção, para falar, não, agora eu vou arregaçar as mangas e vou entrar na obra, né? Ele não, ele se precipitou e ele deu cabo à vida dele. Pedro arregaçou as mangas, entendeu, o que ele manifestou com arrependimento é que ele entendeu que tudo que Jesus veio fazer é cumprir um plano de redenção do homem, inclusive dele. Então, que eu e você possamos também, a cada amanhecer, porque a gente nega sim Jesus. A gente, infelizmente, trai sim Jesus, né? Então, que a gente possa entender que o caminho não é todo dia pedir perdão, não. Mas tem que haver um arrependimento, e arrependimento é na alma. É com a ajuda do Espírito Santo de Deus que a gente realmente se arrepende e muda de lugar. Nós temos que mudar de lugar, sair do lugar de traidor, de mentirosos, de pecadores, né? Para um lugar melhor. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e deixou toda essa mensagem linda. Para que eu e você entendêssemos o resgate de Jesus, o plano de resgate de Jesus para a nossa vida. Tá bom? Um beijo, até a próxima.